Você já parou para pensar o que é a fé de verdade e como ela funciona no seu cotidiano? Neste vídeo, com o ensinamento do ministro José Renato de Lima, você vai descobrir como aplicar a mesma fé que Abraão usou para transformar promessas invisíveis em realidade. Você vai aprender a explorar os componentes essenciais da fé, como sua mentalidade, pensamentos, palavras e perspectivas, e entender como chamar à existência aquilo que ainda não existe, confiando na obra já realizada por Deus. Esse ensinamento baseado em Romanos 4 vai mudar sua forma de enxergar a fé e te ajudar a viver milagres hoje. Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais conteúdo poderoso por aí para fortalecer a sua caminhada espiritual. Agora vamos mergulhar nessa jornada de fé juntos. Saudações, neste vídeo eu trago um princípio de fé que chama as coisas que não são como se já fosse. Nós vemos em Marcos capítulo 11, versículo de número 24, Jesus Cristo falando assim: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco. Então, portanto, nós vemos Jesus Cristo ensinando um princípio espiritual em que você ora e crê que recebeu. A partir deste momento, então, você começa a considerar a obra realizada. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar, isso é muito importante para nós. Para você, não haverá mudança, mas para nós é muito importante. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 1 e versículo de número 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós vemos que no âmbito espiritual todas as coisas já estão realizadas. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida, Deus já providenciou. Seja em qualquer área, mas as Escrituras dizem que está nas regiões celestiais e diz também que está em Cristo Jesus. Todo cristão que aceita Jesus como Salvador, ele se torna uma nova criatura. Segundo as Coríntios diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando o cristão aceita Jesus como Salvador, se torna uma nova criatura, ele é batizado em Cristo. Passa a fazer parte do corpo de Cristo, se torna uma nova criatura. Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, esse batismo, ser batizado, que Jesus Cristo está falando, não está falando somente no batismo das águas, mas ele está falando de algo mais profundo. Ele está dando ênfase para o batismo em Cristo. Esse ser batizado quer dizer ser imerso. Então, o cristão, quando aceita Jesus, ele é batizado em Cristo e passa a fazer parte de Cristo Jesus. Então, essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas esperadas e a convicção de fatos que se não veem. Então, nós vemos que a fé ela enxerga algo que naturalmente não é possível enxergar. Ela vê o campo espiritual. E quando a oração é realizada, a pessoa deve crer e deve visualizar as realizações espirituais, ou seja, o que Deus já fez. Todas as coisas já foram providenciadas. Basta tão somente crer e receber aquilo que Deus já providenciou. Abraão, chamado pai da fé, ele teve que se posicionar dessa maneira pela palavra de Deus para poder alcançar as bênçãos de Deus. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, esse filho seria gerado por Sara, Deus havia falado e prometido que uma grande nação e que toda a descendência de Abraão seria abençoada. Consequentemente, Abraão creu e ficou aguardando em Deus. Porém, passou-se 25 anos e Isaac ainda não havia nascido. Mas Deus estava ensinando como que opera essa fé que faz o sobrenatural acontecer no natural. E desta maneira, Abraão deveria crer primeiro. Quando Abraão estava cabisbaixo, triste, desanimado, porque já tinha passado vários anos e ainda o seu filho não havia nascido, ele começou a indagar a Deus, que ele só tinha o seu mordomo, Damasceno. Então, Deus apareceu para Abraão e disse
que o filho dele nasceria do seu relacionamento com Sara. Então Deus falou para Abraão: olhe as estrelas do céu e conte, se você puder contar. Assim será a sua descendência. Então Deus tirou aquela imagem de derrota, tirou a visão de Abraão da negatividade, do medo, e fez com que ele olhasse para as promessas. Deus falou: assim será a sua descendência. Então, as estrelas dos céus são inúmeras. E ali para Abraão estava expressando a dimensão das bênçãos de Deus na vida de Abraão. Ou seja, Deus estava ensinando Abraão a imaginar aquilo que ele já havia prometido, que é um princípio de fé para que as bênçãos se manifestem. A imaginação, o pensamento e as palavras e uma atitude positiva são princípios de fé para a realização do milagre. E Abraão precisava crer dessa maneira. Então Abraão continuou caminhando com Deus. Então chegou um momento que Deus mudou o nome de Abraão. Ainda não havia nascido Isaque, o filho da promessa. Mas Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Ou seja, de pai importante ou exaltado para pai de uma multidão. Quando Deus mudou o nome de Abraão, Deus fez com que Abraão, além da imaginação que ele tinha, da associação da sua descendência, tanto com as estrelas como com as areias da praia, ele viria uma incontável multidão, um número muito expressivo de pessoas. E quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, então Deus fez também ele se chamar pela fé pai de uma multidão, mesmo ainda sem Isaque ter nascido. Então Sara falava para Abraão: pai de uma multidão, vem aqui. E assim também o nome de Sara foi mudado. Princesa significava que Sara também tinha filhos. Então ambos tiveram que visualizar as bênçãos de Deus e falar acerca delas através da mudança do seu nome. Mas isso não parou por aí, porque já fazia 24 anos que Abraão estava esperando a promessa. Mas então Deus fez algo maravilhoso na vida de Abraão. Deus fez, além da mudança do nome de Abraão, Deus fez ele chamar as coisas que não são como se já fosse associado ao seu poder, à grandeza do seu poder. Então as Escrituras dizem: o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então a fé que Deus utilizou para criar o universo, que chama as coisas que não são como se já fossem, é a mesma fé que Deus deu para Adão no princípio, na criação do ser humano, e posteriormente alcançou também Abraão esta mesma fé, que é uma fé que visualiza o resultado antecipadamente, que consegue enxergar as coisas realizadas, embora externamente ou as circunstâncias informem ao contrário. E Abraão estava nessa situação. Então as Escrituras dizem, no capítulo 4 da Epístola aos Romanos: por pai de uma nação te constituí, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. E Abraão, crendo contra a esperança, creu que seria pai de uma multidão, conforme lhe fora dito: assim será a sua descendência. E sem duvidar da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Você veja, Abraão levava em consideração o seu corpo amortecido e a idade avançada de Sara, sendo Sara de aproximadamente 90 anos e ele de aproximadamente 100 anos, ele não duvidou da promessa de Deus. Embora ele levasse em conta seu corpo amortecido, ou seja, tinha perdido a vitalidade, e o ventre amortecido de Sara, ou seja, havia cessado o costume das mulheres de Sara, ele não duvidou da promessa de Deus. Ele permaneceu vendo a bênção realizada, falando da bênção realizada. E pela criatividade, ele imaginava fatos relacionados com o nascimento de Isaque, com a descendência que seriam abençoadas e todas as famílias da terra que seriam abençoadas através da fé e do posicionamento de Abraão. A Escritura diz: e creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então a crença deixou Abraão numa posição em que ele poderia receber
as bênçãos de Deus e usufruir do melhor de Deus. E algo muito interessante aconteceu também. Por quê? Porque Jesus Cristo nasceu também da descendência de Abraão. E Gálatas capítulo 3, versículo 13, traz um vislumbre acerca disso. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então as Escrituras dizem: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e por ele recebêssemos o Espírito prometido. Então, quando Deus falou com Abraão acerca da descendência, Deus estava apontando para um descendente. Esse descendente era Jesus Cristo, que resgataria a humanidade do pecado, da maldição, da pobreza, do infortúnio e colocaria esta pessoa no reino dele. A Escritura diz: ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e no reino de Deus, aquele que crê iria usufruir do melhor da parte de Deus e quebrado esse elo do pecado, das consequências do pecado, da pobreza, da miséria, e experimentaria as bênçãos de Abraão. A Escritura diz: para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo e por ele recebêssemos o Espírito da promessa. E qual é o Espírito da promessa? É o Espírito Santo, que opera através da palavra de Deus e que a promessa de Deus é que gera a bênção. Foi pela promessa de Deus que Isaac nasceu. Então fica aí esta mensagem ao seu coração. Creia nas coisas realizadas. Veja os fatos já acontecidos. Fale acerca disso. Faça da palavra de Deus a sua meditação. Repita os versículos que têm relacionamento com você todos os dias. Tenha em sua mente, em seu coração e em sua boca. As Escrituras dizem: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então deve estar na sua boca, deve estar na sua mentalidade, deve estar nos seus pensamentos, e você deve falar acerca disso. E a sua fé, ligado à palavra de Deus, vai manifestar as bênçãos da parte de Deus. Jesus Cristo disse assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Fica aí esta palavra ao seu coração. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar, isso é muito importante para nós. Para você não haverá mudança, mas para nós é muito importante. Até o nosso próximo vídeo, em que estaremos falando mais e mais dos princípios da palavra de Deus que devem ser aplicados no dia a dia em sua vida. Agora que você entendeu como a fé funciona e como aplicá-la no seu cotidiano, eu quero te encorajar. Não deixe esse conhecimento parar aqui. Coloque em prática a fé que chama as coisas que não são como se já fossem e experimente os milagres de Deus na sua vida. Se este vídeo falou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa aprender sobre a verdadeira fé. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos que vão te ajudar a crescer espiritualmente e a viver as promessas de Deus. Comente aqui embaixo o que você aprendeu hoje ou como a fé tem transformado a sua vida. Eu vou amar saber. E nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente.